gente vai pro Mineirão. Ah, vocês vão pro Mineirão? É. Mas no outro jogo vocês Aí vão no estar jogo, no shopping, aí a né? gente não vai pra São Paulo, a gente vai fazer a transmissão no shopping ali. Show. Eu queria Você vai ir. lá, você vai com a gente, vai não? É longe, pô. Longe é São Paulo, velho. Cara, é longe, cara. Não sei, vou pensar no caso. Ainda é capaz que eu vou, pô. Tá É doido. domingo, eu não vou ter ninguém pra assistir jogo comigo. Tá bom assim? Oi. Boa tarde, galera. Vamos falar muito de futebol aí. Boa tarde, galerinha! Chega chegando, estamos iniciando mais um programa Conexão 31. Mais um programa não, né? Estamos estreando hoje o Conexão 31. Boa tarde, galerinha! Estamos estreando o programa Conexão 31, aqui direto da Rede Minas para todo o estado de Minas Gerais. Um programa esportivo, engraçado, com muita resenha, leve. Então você pode chegar, senta aí no sofá, chama a família e vamos fazer aquela resenha, né? Nós vamos falar muito de futebol, vamos falar dos clubes de Belo Horizonte e do futebol também brasileiro. E eu não vou falar aqui sozinho. Eu trouxe dois convidados que estarão aqui comigo aqui. O Hugo à minha esquerda e a Jaine à minha direita. Se apresenta aí, Jaine. Muito boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Boa tarde, Deleon. Boa tarde, Hugo. É um prazer muito grande estar dividindo essa bancada com vocês, para a gente falar bastante de esporte, falar muito de futebol, de Cruzeiro, de Atlético e de Campeonato Brasileiro também, né? E aí, Hugo? Traz essa energia e essa vibe boa aí pra galera aí. Boa tarde, galera. Aqui é o Hugo. Vamos pra cima, vamos falar muito de futebol aí, futebol brasileiro, do Galo, do Cruzeiro. E hoje é um dia especial pra gente, que marca a estreia do nosso programa, então vamos pra cima. É isso aí, galera. Esse programa aqui, o Conexão 31, ele vai acontecer todo sábado às 14 horas. Então já coloca aí na sua agenda aí, ó. 14 horas, todo sábado, eu vou estar com o Diego De Leon na Rede Minas, no programa Conexão 31. E a gente já vai começar falando, gente, de um assunto bem legal que acabou agora essa semana, que foi, cara, assim, o Brasileiro e a Libertadores, né, cara? E o Flamengo ganhando os dois títulos. E eu acho, assim, não deixando nenhuma dúvida que é o melhor elenco, que é o melhor projeto do futebol brasileiro 2025. Eu acho que ganhou com mérito, né, cara? Apesar que, assim, eu gostaria que o Cruzeiro ganhasse o Campeonato Brasileiro, lógico, né, cara? Assim como eu quero que o Cruzeiro vença a Copa do Brasil, mas eu acho que foi com muito mérito que o Felipe Luiz, conduzindo a sua equipe, venceu tanto a Libertadores, né, em cima do Palmeiras, do Abel Ferreira. Daqui a pouco nós vamos falar também do Abel Ferreira também. Mas eu acho, Jaine e Hugo, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que o Flamengo teve muito mérito. Eu acho que foi a melhor equipe durante o ano de 2025. Eu concordo 100%, assim, acho que não temos dúvidas de que o Flamengo entregou uma atuação brilhante. Não tem outra explicação, foi completamente brilhante. A gente está falando de um time que foi muito bem durante toda a temporada. Claro, tem seus altos e baixos em alguns momentos, como qualquer outro time tem. Mas foi assim um campeonato espetacular para o Flamengo. Você tem uma atuação simplesmente incrível do time, impecável. Você não tem críticas muito grandes a ser feitas, talvez uma coisa muito pontual. Talvez Mas eu acho que o ponto mais
mais difícil, né, ali, o problema da temporada, eu acho que foi aquela questão do Felipe Luiz com o Pedro. Sim, É. concordo. Mas assim, Acho que foi, foi foi o conflito, né? momento mais agudo da temporada, mas eu acho que o Felipe Luiz teve bastante habilidade para lidar. Eu acho também a diretoria também deu o respaldo, que é importante, né? Muitas vezes a gente não vê isso. A diretoria dando respaldo pro treinador para ele poder administrar o vestiário. Eu acho que ele saiu muito bem, saiu fortalecido. E o Pedro melhorou muito depois daquilo lá, tá, Não, Jaime? com certeza, o Pedro melhora muito, você vê uma atuação maravilhosa da parte dele, assim, foi um campeonato excelente pra ele. E assim, cara, eu Ô, acho Diogo, só um que... minutinho, Jaime. Coloca o vídeo do Flamengo e deixa no fundo enquanto a Jaine tá falando aí para nós. Pode continuar, Jaine. Beleza. Eu acho que a coisa, assim, do ficou Flamengo que esperando a o gente tem... árbitro ali para tomar a volume, decisão. tira o volume. Acho Isso. que o que a gente vê do Flamengo, assim, que se tem mais mérito, é uma Libertadores muito merecida. Eu vi muitos comentários, né, da torcida rubro-negra falando que ninguém morre devendo ao Flamengo. E, assim, o Flamengo devia ao seu torcedor também essa vitória na Libertadores, porque em 2021, se eu não estou enganada, perde para o Palmeiras. Então, O assim, Abel, né? para o Palmeiras do Abel e E é é- uma revanche, Não, de um modo geral. e uma coisa é você perder o campeonato dentro de campo, na bola, para um projeto que está melhor do que o seu, que é o que eu acho que o Palmeiras. Eu acho que o torcedor palmeirense e o Palmeiras em si, ele tem que ter esse sentimento, sabe? Cara, perdemos a Libertadores do Brasileiro para uma equipe melhor do que a nossa, que fez mais que a nossa. Agora, aquele ano do Flamengo, perdendo aquele erro do Andréas, né? O gol do Davidson. Deivinho, né? Eu acho que doeu bastante. É, uma situação que fica dolorosa pro torcedor e pro time de um modo geral também. E uma coisa assim que eu, como torcedora cruzeirense, achei muito significativo, o Palmeiras ter saído derrotado, Você gostou do Palmeiras sair derrotado? muito, gente. Eu falo isso com muita sinceridade. Eu, Se eu cara, não fosse cruzeirense, eu seria muito, muito torcedora do Flamengo, isso é um fato. você tem então Eu tenho um carinho pelo Flamengo. Legal, legal. E assim, eu acho que é uma coisa importante para o Palmeiras enquanto construção mental do jogador também. Porque você ser acostumado a ganhar tudo, meio que te prejudica, assim, na vida, né? Você tem um ano que você não ganha nada, alguma coisa você tira daquele ano, que é um aprendizado pro próximo ano. Mas já é o Acredito que pro segundo ano próprio Abel. consecutivo, né? O mas- Palmeiras Que o Palmeiras vem que o Palmeiras não ganha nada. Aliás, ano passado ganhou o campeonato. Acho que ganhou o Paulista. campeonato paulista, Paulista. Acho que ganhou mas o fora Paulista. as outras decisões, não ganhou É, nenhum mas campeonato importante, a não importante, ser o sim. paulista. E detalhe, né? Aí já entrando no Palmeiras, né? E já passando pro Hugo também falar, o Abel que havia falado que se não vencesse nada, Ele ele, nem precisaria ser demitido, né? Ele mesmo pediu. ele iria pedir demissão, né? E foi uma coisa que não aconteceu, né? Porque essa semana mesmo já anunciou já que fica no Palmeiras, né, cara? A Leila também dando total respaldo. E aí, cara, você é a favor ou contra o trabalho do Abel lá no Palmeiras? Ah, cara, eu acho que para falar do Abel Ferreira, a gente tem que falar de uma maneira mais calma, né? Porque é o maior treinador da história do Palmeiras, sem sombra de dúvidas, desde que chegou. Na minha humilde opinião, eu vejo de fora, não sou torcedor do Palmeiras, mas simpatizo bastante com o time. Vejo que o Abel Ferreira é um cara que ele trabalha no mental dos jogadores, é um cara muito sério no trabalho que ele faz. Em 2024, no ano passado, só ganhou o Paulista e esse ano não ganhou nada. Mas acontece, é normal, um time ele passa por altos e baixos. Vamos colocar que são 2 temporadas, entre aspas, abaixo do Palmeiras, porque chegar numa final de Libertadores não pode ser considerado uma temporada abaixo, porque passa por todo um planejamento e tudo mais. Mas para mim, é um treinador fora da curva, para mim é o melhor que temos no futebol brasileiro hoje. Claro, grandes ressalvas aí para o Felipe Luiz, que está chegando agora, o Léo Jardim, do Cruzeiro, que são grandes treinadores também, vem se mostrando nesses últimos tempos. Mas, assim, o Abel Ferreira, sem sombra de dúvidas, não pode ser descartado e tem que ficar no Palmeiras, cara. Eu também acho que. Eu tenho uma opinião sobre o time ser campeão e não ser campeão. Eu acho que a gente não pode falar que um projeto deu errado ou é ruim porque não foi campeão. Exato. Sabe por quê? Se você for olhar, ó, nós vamos ter um campeão brasileiro, um campeão da Libertadores e um campeão da Copa do Brasil, né? Pegando a temporada. Então você tem aí 3 campeonatos. Vamos colocar Sul-Americana também? Não, Sul-Americana, Recopa e Supercopa. Dá pra pôr, Então pode. tem 6 campeonatos, cara. 6 campeonatos, mas alguns aí, por exemplo, você chegar na Recopa e na Supercopa, vai ser os campeões Libertadores. desses determinados campeonatos, né? Então vamos colocar aí que vai ter 4 campeões. Cara, e os outros? E os outros projetos?
Só porque não é campeão é ruim? Só porque não é campeão é incompetente? E também eu você tem que gosto disso. considerar assim, todo mundo tem um projeto. Todo mundo que Sim, tem tá um todo mundo projeto. trabalhando. Então, se o seu projeto não funcionou para aquilo que você tinha como objetivo, ok, não é um problema. Não quer dizer que deu tudo errado. Quer dizer que o projeto do seu adversário talvez tenha sido um pouco melhor do que você e ele contou com um pouquinho mais de sorte. E exatamente, às vezes um detalhe ou outro, cara, acaba fazendo com que um time seja campeão e o outro não seja, né? Por exemplo, em 2021 mesmo, aquela final da Libertadores, eu acho que o Flamengo tinha um projeto tão bom quanto o do Palmeiras, mas aquele erro do Andrés, cara, e Andrés, tá de brincadeira, hein, cara? Tem que ir lá na tia benzer lá, fazer uma coisinha lá, porque tava no Palmeiras. Perde a final da Libertadores. Aí vai. Tava na verdade no Flamengo, né? Aí perde daquele jeito, né? Sendo fundamental de forma negativa. Aí vai para o Palmeiras. Chega lá e toma a taca do Flamengo. Então, cara, tem alguma coisa aí de errado aí. Talvez seja com o Andréas Pereira, que perdeu mais uma Libertadores, né, cara? Para equipes diferentes, cara. E aí, né? Agora, final do ano, agora, o último campeonato a ser decidido, né, cara? Que vai ser a Copa do Brasil. E eu espero que o Cruzeiro seja vencedor desse campeonato aí. E a gente falando de treinadores e de projetos, né? Falar um pouquinho aí do Leonardo Jardim, né, cara? Que eu acho que junto com Abel Ferreira e Felipe Luiz que fez um ano agora de treinador, em outubro. Isso mesmo. Um ano como treinador, já aposentou a chuteira, já virou treinador e tem números assim, cara, expressivos, assustadores, que em linha reta, Felipe Luiz, campeonato de pontos corridos, ele ganha todos com o percentual que ele tem atual. É por isso que eu tô te falando, do outro lado tem gente trabalhando, tem gente que também tem sua competência, e aí chega esse ano o Leonardo Jardim no Cruzeiro, né? Cruzeiro daquela forma que a gente viu, Leonardo Jardim chegou em fevereiro no Cruzeiro, um time com um amontoado de jogadores que não tinha um projeto, né? Pedrinho já estava investindo no Cruzeiro, já estava colocando dinheiro, trazendo contratações importantes, né? Como o Dudu, como o Gabigol, já tinha o Cássio, tinha o Wallace, que ainda não deu certo no Cruzeiro, mas foi uma contratação importante, cara. O Wallace não deu certo dentro de campo, mas quando ele foi contratado, acho que ninguém, cara. Ninguém, não teve um que falou assim, ó, cara, eu acho que essa contratação foi errada. A expectativa do torcedor é que o Wallace chegasse aqui com uma atuação, assim, estelar pelo que ele jogava na Europa, né? Sim, foi Mas, considerado um dos jogadores que mais, os números dele, né? Sim. Jogador que mais desarmava, cara, na Liga Italiana. E chegou aqui, infelizmente, não, assim, né? Desarma ninguém, eu já... Eu vou ser sincera, não sei a opinião do restante da torcida do Cruzeiro, mas a opinião particular minha. Qual que é a sua opinião aí, gente? Você que tá em casa, qual que é a sua opinião sobre o Wallace? Continue já aí. Eu vou ser sincera, quando eu tô assistindo o jogo, ou tô ouvindo o jogo, e escuto alguém falar, o Wallace, Sério? me dá vontade de desligar o jogo e sair, cara. Sério? Eu não sou a maior fã do Wallace, assim, pelo que ele tem atuado, pelas coisas que eu tenho visto dele, eu acho que tem potencial pra melhorar? Acho. Fisicamente, já vi muita melhora dele desde quando ele chegou pra agora. Ele tem atuado melhor. Mas eu ainda não sou a maior fã dele. Espero que pra 2026 a evolução dele continue, porque eu possa dizer, não, cara, agora eu sou fã do Wallace. Eu acho que o psicológico do jogador nesse momento, ele conta muito, né? Porque se o cara tá com o psicológico lá embaixo, não faz boas atuações, a torcida não é a favor dele, quando ele entra, ele é vaiado, por um exemplo. A gente tem vários exemplos disso no futebol brasileiro, né? Eu puxo mais pro lado do Galo, eu vejo o Bernat, que o Bernat teve uma evolução muito boa, é um cara que tá assumindo a responsabilidade nos últimos jogos, e acho que o caso do Wallace pode ser esse também, como vocês disseram, na Liga Italiana era o cara que mais desarmava, tem futebol, todo mundo sabe disso, e acho que pode evoluir muito, mas precisa do psicológico estar em dia. E né? você falando aí, Hugo, sobre psicológico, essas questões, cara, o próprio Hulk, cara. Exatamente. Você vê que, assim, é um jogador que nas últimas temporadas foi fundamental para o Atlético dentro de campo, inclusive, assim, importantíssimo nos títulos do Atlético dos últimos anos. Sim. E o mental esse ano não tá bom. Na verdade, desde o final do ano passado, o Hulk não vem bem. Uhum. Eu acho que lidando com algumas questões físicas, e eu sempre falo isso, o jogador, quando ele não está bem fisicamente, ele acaba perdendo a confiança.
E aí acaba influenciando o seu resultado dentro de campo. Eu acho que ficou nítido no Hulk esse ano, não ficou? Eu acho que é muito complicado, porque a gente vai nas entrevistas, você dá uma olhadinha nas entrevistas que ele dá, ele não gosta muito que fala sobre a idade, mas eu creio que em um certo momento da vida Pesou? a idade chega. Pesou um pouquinho, Pesou? né, cara? Infelizmente, é craque, tá? É craque, acho que tem muita lenha pra queimar no ano que vem. É o maior da história? Não, ou com não? certeza. Ou dá um passinho pra trás? Calma aí, tem muita gente na fila ainda. Eu acho que é uma opinião muito, assim, de cada um, mas pra mim é o maior e melhor jogador da história do Atlético. Hugo, É muito complicado falar isso. Vai com Hugo, calma. Hugo, você tá representando uma galera que Sim, tá sim. em casa agora te assistindo e você tem que ter responsabilidade de falar isso. Sim. Vira pra câmera lá e fala. Não, é o maior e melhor jogador da história do Atlético, sim, que eu vi jogar. Claro que tem as ressalvas lá pro Ronaldinho Gaúcho, campeão Reinaldo. da Libertadores. Reinaldo eu não vi, mas também craque, Ronaldinho como Gaúcho. falaram. Mas, gente... Tem Tafarel, tem Tafarel, Cerezo, sim. Tem João muita Leite, Luizinho, Éder. Com respeito a todos esses, o Hulk ainda está em atividade, mas acho que em números, em tudo, o Hulk é o maior, sim. O cara ganhou títulos pelo Galo, escolhe estar aqui todos os anos, tem proposta todos os anos para ir embora. E um ídolo, eu acho que ele não é construído somente pelo que ele faz dentro de campo, é a representatividade que ele também tem fora de campo. É um cara que, apesar de algumas polêmicas aí, porque reclamam bastante, acontece, gente, acontece. Ele é muito chato, perseguido cara, também. Ele é chato. Ah, Cara, você tocou no ponto. ele é chato. Não, cara, tipo assim, de certa forma, sim. é vencedor, cara, assim, tem muita coisa boa a falar do Sim. Hulk, cara, mas se tem uma coisa que é, assim, é negativa e é muito verdade, o Hulk é o jogador mais chato do futebol brasileiro. Na opinião Não, dos ele é o mais adversários, sim, né? Ele é o mais chato, cara. E eu acho que nesse final agora de temporada, eu acho que até o elenco, cara. Você cara. via assim, a insatisfação. O Alonso chegou a uma situação, teve um jogo lá que ele caiu na área e aí ele queria que o juiz fosse no VAR, mas pra isso, acho que o Everson e o Alonso não tinham que dar continuidade na jogada. Tipo assim, fazia uma cera pra arbitragem ir lá dar uma olhadinha na câmera e tal, esperar aquele tempinho pro VAR analisar. E eu acho que o Everson e o Alonso já deu início à jogada. Cara, ele saiu lá da área e foi lá dar esporro nos caras. É muito complicado. E aí o essa Júnior parte, Alonso, né? tipo assim, cara, falou aqui, saiu aqui, não deu muita bola pra ele, não. Isso é muito complicado mesmo. Acho que falta um pouquinho de cabeça em algumas horas ali pro Hulk ali, mas não tenho nada a reclamar dele. Pra mim, eu vou contra total a maré de muitos aí que falam que o Hulk tem que ir embora. Pra mim, tem que aposentar no Galo. É craque. Em uma temporada ruim do Hulk, são mais ou menos 55 jogos e 20 gols, gente. Numa temporada ruim do Hulk, 39 anos e com um time bem mal montado, né? Vamos ser bem sinceros. O time do Galo é, nossa Deus, mediano total. Mas enfim, ano que vem, reformulação total, se Deus quiser, alguns jogadores vão embora, outros vão ficar, e que o Hulk seja o que vai ficar. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais de Atlético, cara. Aí você falou aí sobre reformulação, e aí eu acho que quem tá em casa quer ouvir a sua opinião, cara. Né? Da Jaine também, sobre reformulação, né? Sim. E a gente sabe que depende muito deles lá, né? Exatamente. Daqueles caras lá, né? Dos caras que, ó, que Se contrata. quiser abrir mão, Sério, tem jeito? se quiser abrir a mão, não, tem jeito. Calma, Tem dinheiro pra isso. Pera aí. Segura essa resposta, daqui a pouco você vai trazer ela, porque eu tenho que falar de um assunto importante aqui, né? Que daqui a pouco a gente vai pro intervalo, que é o Z4, cara. Eu acho assim, agora nós temos a semifinal e a final da Copa do Brasil. E eu acho que depois da Copa do Brasil, o assunto mais importante, né, cara? Porque o campeão já foi definido já. Já foram definidas praticamente todas as vagas da Libertadores, né? Falta a pré-Libertadores, né? Exato. Acho que o quinto colocado também já foi definido já. Fluminense e Bahia estão brigando ainda pra saber quem vai pra Libertadores direto. Direto, né? Isso. Aí acho que ali vai mudar pouca coisa. Eu acho que a briga mesmo tá lá no Z4. Nós temos ali o Vitória, 17ª colocação. O Internacional, gente. A Renata Fã tá... Cara, o que a Renata Fã tá passando triste. lá... Ela tá passando sufoco no jogo aberto, tá? Cara do céu, tá todo... Assim, infelizmente, tá? É a minha opinião. Eu acho que o Internacional já foi. Eu falei isso há 2 jogos atrás. Eu concordo. Há 2 jogos atrás eu havia também falado acho. isso, porque, cara, o Internacional entrou numa draga que, assim, entrou num buraco que é difícil sair.
E parece que tudo Tudo dá colabora para errado. ser pior, né? A situação do Inter tá muito... Eu vi alguns comentários hoje, Nos inclusive... últimos 2 jogos, ô, Jair, só pra você comentar aqui, ó. Aí você tem o Vitória, 17ª colocação, 42 pontos. Internacional, 18ª, 41 pontos. Juventude, 19º, 34 pontos. Já tá definido, decretado o rebaixamento. E o Sport também decretado, 20º, 17 pontos. Os últimos 2 jogos do Internacional, ele fez 1 gol e sofreu 8. É muito triste a situação do Inter. Inclusive, eu vi alguns comentários hoje, assim, em páginas de redes sociais, falando que a própria torcida do Inter tinha emitido alguns comunicados, assim, para os torcedores e tal, que não levassem crianças ao Beira-Rio no último jogo. Porque a situação vai ser complicada depois do apito final. Cara, todo time... Porque a situação do Inter é muito complicada. O torcedor está extremamente revoltado. Todo time que tem, assim, uma representatividade, tem uma torcida grande, chega na última rodada nessa situação toda, né? Com o Atlético foi assim, com o Cruzeiro foi assim. Eu lembro exatamente desse comunicado a respeito do Cruzeiro. Não leve crianças, não vá mulheres, não leve idosos. Porque acho que nesse momento até o torcedor, ele não tem mais fé, né, cara, que vai conseguir alguma coisa. Você tem aí a escalação, ô Hugo, do Tenho. Internacional, cara? E é o seguinte, cara, é um negócio tão estranho que você olha para a escalação do Internacional, você fala assim, cara, como é que um time desse tá caindo pra Série B, cara? Assim, não é a camisa, cara, é a escalação. Fala a escalação aí, Hugo. Gente, esse time do Internacional que tá caindo aqui é loucura, tá? Porque brigou por liderança, brigou por G4 ali até a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro ali. E esse time aqui é muito bom, tá? Rocher, Aguirre, Mercado, Vitão, Juninho, Bernabei, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick e Vitinho. Cara, isso aqui é uma loucura. Eu consigo falar pra você que 3 aqui caberiam facilmente no meu time da temporada, pra temporada que vem. Internacional se colocou nessa situação aí, cara, eu não sei nem como, viu? Vou falar a verdade. Tem algum jogador aí, Jaine, que serviria para o Cruzeiro? Tem um jogador aí que o Cruzeiro, até na janela de setembro, o Cruzeiro tentou contratar ele de todas as formas. O Internacional fez jogo duro, colocou o preço lá em cima e acabou não vindo, que foi o zagueiro Vitão, né? Aí você tem ali, cara, Thiago Maia, jogou no Flamengo, jogou no Santos. Alan Patrick, que talvez junto com o Matheus Pereira tem dos números dos meias mais expressivos. Sim. Se você pegar ali os números mesmo das estatísticas, cara, o Alan Patrick tem números, assim, maravilhosos. E eu acho que sim, né? Com esse rebaixamento do Inter, não sei o plano do Leonardo Jardim, também não tenho como adivinhar. Mas se ele identificar alguém no time do Internacional, que ele fala assim, não, por exemplo, Alan Patrick, agora me atrai, posso trazer que vai ter um impacto positivo, mesmo que eu precise utilizar ele como reserva. Só uma suposição. O Inter, muito provavelmente, vai ter uma perda desses jogadores que são muito significativos, muito grande. Por quê? Eu não imagino esses jogadores se dispondo a jogar a Série B do ano que vem. Claro. Eu acho que eles vão ter o interesse. Se tiver proposta, vai ter o interesse de deixar o time. E eu acho que é uma oportunidade, inclusive, para Cruzeiro, para Atlético, se tiverem peças que achem interessantes, puxar para os seus times da temporada do ano que vem. Tem jogadores ali que são muito caros, né? A exemplo do Borré, que é um dos Sim. maiores salários do Brasil. E quando chegou aqui, o Borré era cogitado para ser um dos melhores atacantes que tinha no futebol brasileiro. E infelizmente não está correspondendo a isso, essas expectativas que todo mundo esperava. Não só os torcedores do Inter, mas nós também esperávamos que o Borré fosse melhor, ou um substituto do Ener Valencia, do Internacional. Cara, é absurdo. Eu tô olhando aqui o banco de reserva do Internacional. Cara, Bruno Tabata, que inclusive fez gol no primeiro turno contra o Cruzeiro, lá no Beira-Rio. Surgiu no Atlético, sim, né? Acho que foi pro Japão, rodou, voltou para o Palmeiras, bom jogador, canhoto. Você tem o Bruno Henrique, camisa 8, tá aqui, ó. Muito bom jogador. Bom jogador, que inclusive também teve na mira do Cruzeiro, apareceu muito bem no Corinthians. Aí você tem o Borré, cara, você tem o Oscar Romero, né? Que é irmão do Romero lá do Corinthians. Cara, não fica, tá? Não fica. Eu também acho que não. Aí eu lembro muito do Cruzeiro 2019, né? Aquele time com Fábio, Léo, Edilson, Dedé, Egídio, Thiago Neves. Cara, não vão querer jogar a Série B. Não vai, cara. Quer jogar a Série B. Não vai. E sem falar também
a folha salarial, né, cara? Sim. Não comporta. Não, mas Internacional, inclusive, tem um dos melhores goleiros do país aí, que esse Rocher é muito bom de bola, Muito cara. bom, Esse cara. cara é Ele é muito bom. sensacional. Ele é fora da curva e são caras que não vão querer disputar a Série B. Tem potencial para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, também um Campeonato Argentino pode voltar. Então, assim, são caras que realmente não disputarão Série B com o Internacional ano que vem, Com certeza. E se tem um cara que, assim, vai ficar pro ano que vem, tá, gente? Vai ficar pro ano que vem, a torcida do Cruzeiro pode ficar tranquilo. Inclusive, saiu aí uma informação aí na imprensa de que Caio Jorge recebeu uma oferta, tá? Do Zenit. Do Zenit, um clube russo, mas ele mesmo, ele vetou, não deixou nem chegar lá no Cruzeiro, porque ele falou que, ó, eu quero ficar no Cruzeiro pro ano que vem, porque vai ser ele entende, o Caio Jorge, que vai ser um ano mágico para ele, vai ser um ano importante para o Cruzeiro, um ano de Copa do Mundo, que ele estando aqui, ele vai ser mais visto pelo Ancelotti, e só sai do Cruzeiro se vier. Ele só aceita conversar, trazer o staff e o Cruzeiro para a mesa, a proposta, se for clubes da Europa de primeiro escalão, né? E o Caio Jorge que vem tendo uma temporada maravilhosa, né, Não, a Jair? temporada do Caio é simplesmente surreal. Você tem números extremamente significativos e é uma coisa assim incrível. Inclusive sobre isso que você estava comentando, eu vi que a proposta chega próximo àquilo que o Cruzeiro tinha dito, né? Que abriria conversas. 30 milhões? Pensaria em abrir conversas com 25. O Zenit oferece 30 e o próprio jogador manifesta que ele não tem interesse. Então isso mostra a confiança dele no projeto do Cruzeiro para o ano que vem e principalmente que ele pode jogar uma Libertadores e, né, ser campeão de uma Libertadores. Existe a possibilidade. Quais são os números dele, Jair, na temporada? Você tem aí? Tenho. No Campeonato Brasileiro foram 21 gols, artilheiro isolado, e se eu não me engano, 8 assistências. Na Copa do Brasil foram 5 gols. Se eu não me engano, também é artilheiro da Copa do Brasil. Artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro das duas, né? Ou seja, né, cara, o Flamengo vencendo os campeonatos, o Cruzeiro podendo vencer a Copa do Brasil, mas o Caio Jorge, individualmente, cara, tendo uma temporada maravilhosa, né, Hugo? Não, o Caio Jorge é um cara que eu sou suspeito pra falar, porque eu não torço pro Cruzeiro. Mas assim, cara, é um cara fora da curva, veio da Juventus. Você tem raiva do Cruzeiro, Hugo. Eu sinto quando Claro. você fala assim, do Eu acho que ele tem sonho que mude de lado, né? Não. Eu falo que não. todo atleticano precisa fazer terapia, sabe disso, né? É O Galo faz raiva. A terapia não tá em dias, contrataram o Dudu, né? Entendeu? Então, Que é o craque do Galo na temporada. Mas voltando a falar do Caio Jorge, gente, não tem discussão. É o melhor atacante do futebol brasileiro hoje. Sem clubismo, é o Caio Jorge. Tanto em número de gols, assistências e etc. O cara é fora da curva, veio desacreditado. Ano passado não fez uma boa temporada, entrou nessa temporada, não jogou bem no Campeonato Mineiro. Chegou ao Campeonato Brasileiro, destoou na frente de todos aí. Craque, é o melhor jogador do Cruzeiro hoje e do futebol também. mas e aí? Entre Arrascaeta e Caio Jorge, quem é o melhor jogador da temporada do futebol brasileiro de 2025? Jaine, quem é o melhor jogador da temporada pra você? Nossa, suspeito de falar, né? Eu Mas, acho que só assim, tem dois, eu acho que não sai desses dois. Não, você não tem outros jogadores que possam ter essa concorrência, até pelos números que os dois têm, né? Mas, assim, sem clubismo e olhando de modo geral, Caio Jorge. Caio Jorge? Porque você tá vendo de um time de um Cruzeiro que ninguém acreditava que fosse conseguir chegar onde chegou no Brasileiro e que ele é uma das peças fundamental para chegar nesse lugar. E é isso aí, cara. Então, Caio Jorge. E você, rapidinho, quem é o cara da temporada de 2025 pra você? Concordo com a Jaene que o Caio Jorge tem uma temporada brilhante, mas pra mim é o Arrascaeta, é o mestre do Flamengo ali, não tem jeito. Eu também sou cruzeirense, tá, gente? Apaixonado. Acho o Caio Jorge, cara, tá na temporada sensacional. Mas eu acho que o craque da temporada é o Arrascaeta, né? Ele não é atacante, assim, ele joga de segundo atacante, mas ele é um meia, né, de origem. Mas, cara, a temporada dele é sensacional. Ô, galera, vamos para um intervalo aí, ô, Diogo? Bora? Vamos para o intervalo, galera. 2 minutinhos, não sai da sala aí. Daqui a pouco estamos voltando. Conexão 31. Bora! Ô, Diogo, e aí, alguma coisa a melhorar aí? Ô, Diogo, tá bem? Agora.
Me dá mais um pouquinho de água, Diogo. 1 minuto e 20, galera. Bora aí, ó. Ok. Boa. Fechou, mano. Fechou. Valeu. É, pipoca. Não, tá bem pra caramba. Só continuar. Bora, equipe. Bora, time. Ah, cara, mas com a equipe dessa aqui no ponto aqui, pô, faz isso aqui, fica. Agora é o. Atlético Mineiro. Já posso entrar? Vai comendo. Aí eu vou entrar e eu vou. Exata, mas é exata, a intenção é essa. Galera, estamos de volta para esse segundo tempo aqui, né, do Conexão 31 aqui na Rede Minas. Lembrando que todos os sábados agora você tem um encontro marcado comigo e com essa galera aqui maravilhosa pra gente falar de futebol. Cara, nós vamos falar de tudo, cara, de tudo, 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 tudo. E você é o nosso convidado que vai estar em casa aí acompanhando a gente aí direto na Rede Minas. E cheiro que é esse, cara? Cheiro estranho aqui. Ó, que isso, Jaine? Você tá comendo pipoca, Jaine? Que pipoca que é essa que você tá comendo? Ah, não oferece, não. Que pipoca que é essa aí, Jaine? Quer um pouquinho? Pô, cara, eu Só um vou pouquinho? querer um pouquinho dessa pipoca aí. Sério, eu vou querer É uma um pouco. homenagem, Eu vou você querer sabe, né? Eu vou querer um pouquinho dessa pipoca. Você sabe que pipoca a é? pipoca é homenagem, né? O que é essa pipoca aí pra galera aí? Cara, essa pipoca é uma homenagem porque, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas na quarta-feira Você quer pipoca? a gente teve, quer não? Quer não, Hugo? Não, obrigado. A gente teve aqui em BH um evento do esporte nacional super importante, que foi a Supercopa Pipoca do Brasil. Supercopa Pipoca do Brasil. Pipoca do Brasil. Explica isso aí pra galera. É porque você teve a grande final, né, na Supercopa Pipoca, entre Palmeiras e Atlético Mineiro, pra decidir quem é o mais pipoqueiro de 2025. Meu Deus do céu. Porque assim, né, Palmeiras pipoca sendo vice de tudo. Atlético Mineiro pipoca sendo vice pelo segundo ano seguido, né? Já é o terceiro vice nas três últimas final. 3 finais. E a pipoca ainda é de bacon ainda, tá? Pra ser mais significativa, pra homenagear o Palmeiras também. Galera, e a pipoca é gostosa, cara. Mas e aí? Olha a você situação que o quer meu pipoca, time... cara? Não, olha a situação que o meu time me coloca, gente. Custava você ter feito esse gol, Biel. Custava você ter feito o gol, Biel. Eu não ia precisar estar passando por isso aqui hoje. Era um golzinho só. Era só cavar, Biel. Tinha dificuldade? Pelo amor de Deus, cara. Meu time é difícil demais. Hugo, mas é verdade, cara. Vamos falar desse negócio aí, né, cara? O Atlético perdeu três finais consecutivas. O torcedor, né, perdeu aquela liga, né, com o elenco. Inclusive, tivemos agora, né, cara, o pior público, né, na arena desde a sua inauguração. É, cara, é muito complicado. E falando sobre isso de público, eu sou totalmente contra a torcida abandonar o Clube Atlético Mineiro, mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Nesse ato específico da torcida, não foi algo direcionado ao Clube Atlético Mineiro, à instituição, ao Galo, não. Foi algo direcionado mais à diretoria do Galo, foi um protesto direcionado aos jogadores que não entram com vontade de jogar no Clube Atlético Mineiro, que não tem essa raça mais. Gente, eu via Luan, menino maluquinho, fazer chover só pela vontade que ele tinha. E hoje é difícil você ver o Scarpa, sabe? Jogar bola ali, porque parece que não tem essa vontade. É difícil você ver um jogador de qualidade. Nós estamos falando de um elenco de qualidade. Nós estamos falando de Coelho, nós estamos falando de Hulk, nós estamos falando de Dudu, nós estamos falando de Scarpa. São nomes que, se você falasse comigo lá em 2019 que o Galo teria hoje, eu não ia acreditar. Eu ia Mas, falar que você tá ficando alguém louco. salva lá hoje? Você falou de nomes aí, que Sim. esse aqui não presta, esse aqui não tá correndo. Mas hoje, ali no elenco do Atlético, tem alguém que o torcedor possa olhar assim e que salva? Inclusive, tivemos até uma entrevista assim, bem forte do Bernard Sim. no final do jogo, assim,
talvez o único que botou a cara lá e deu uma satisfação pro torcedor, né, cara? Cara, eu acho que no elenco atual que a gente tem hoje, tem uma lista de dispensa enorme e uma lista para os jogadores que vão ficar pro ano que vem, que é muito pequena. E eu acho que um deles, o principal deles que vai ficar nessa lista é o Everson, cara, porque é o cara que salvou o Galo na temporada, é o cara que tá tentando, é o cara que mostra que, sabe, não está feliz com a situação do Galo no momento. Everson pra mim fica, pra mim Alan Franco tem que ficar, pra mim tem que ficar o Hulk, pra mim tem que ficar o Coelho, tem que ficar o Dudu, são bons jogadores. Igor Gomes também, acho que tá dando sangue, E tá o Bernat, dando raça. que falou? O Bernat tem que ficar, cara. O Alegria? O Alegria? O Alegria nas pernas. Antes tava alergia, hoje é alegria. O Bernat tá fazendo a gente feliz, tá jogando muita bola. Mas aí tivemos também até a nota da Galocura, né, cara, falando sobre... Assim, eu acho que de tudo que a torcida do Atlético tem falado, eu acho que uma coisa é muito comum, sabe? As palavras estão muito endereçadas, direcionadas, cara. Eu acho que não é nem o elenco, tá? Sim. Eu acho que... Você tem uma expressão muito legal, né, cara? Você, quando se refere a eles, você fala como? Os 4? Os 4 R's. Você não pode falar, não. Não. Ah, os quatro irmãos. Os 4 irmãos, né, cara? Eu acho que é muito endereçado a eles, né, cara? A crítica, né, do torcedor, a montagem do elenco, que desde o início do ano a torcida vem percebendo que não está sendo bem montado, mas a fala pública, principalmente do Rubens Menin. do Rubens Menin, né? O elenco é bom, é o melhor elenco dos últimos anos, estamos no caminho certo, e o resultado não vem. O Cara, resultado não vem. infelizmente, né? E Pra o campo torcida- fala, né? Não, o campo fala. Muito, muito. Porque é muito complicado, né? Porque a torcida espera título, a torcida não quer só chegar, porque chegar em final por chegar e perder é a mesma coisa de nada, não vai contar nada. Ninguém lembra quem é vice. Todo mundo lembra do grande campeão. Hugo, nós acabamos de falar aqui, Hugo, tem projeto A que é gente bom, mas não é lembra de quem é campeão. vice. Pô, não, assim, eu concordo que realmente o projeto do Atlético é ruim, mas eu acho que não é só por perder as finais. É como chega na final, porque eu acho que o Atlético chega, assim, todo quebrado na final. Ele não chega. Seria um título culposo, né? O Atlético não chega na final assim, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. O Cruzeiro chegando agora na semifinal da Copa do Brasil. Cara, o Cruzeiro chega inteiro, cara. Treinador com boas ideias, uma forma de jogar, um time consistente o ano inteiro, né? Uma postura que, Postura. querendo ou não, Postura de, impacta o adversário. postura de vencedor, postura de campeão. Exatamente. Vai ganhar o título? Cara, a gente não sabe. É um detalhe. Mas chega. O Cruzeiro chega pra vencer. Chega em inteiro. condições. O Atlético, ó, na final da Sul-Americana, eu não vi. Você olha pro Atlético e fala assim, cara, Agradeça por você não ter visto. o Atlético não vai ser campeão. Sim. Né? Ano passado, na Copa do Brasil, cara, eu não colocava também o Atlético como o postulante a título da Copa do Brasil. Mas ano passado foi muito complicado, né? Porque o Gabriel Milito realmente tem uma expressão da massa aí, que é que ele tirou leite de pedra em verdade. Era muito pouca gente de qualidade, era muito pouco atleta ali naquele elenco. A gente pode colocar 13, talvez 14 atletas ali, que numa temporada de 70 jogos é muito pouco. Você joga 38 rodadas do Brasileirão, joga os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, chegamos nas 2 finais, mas, gente, vamos ser sinceros aqui. Pensem comigo, Flamengo investiu milhões ano passado, fora os outros anos, investiu milhões, foi campeão merecidamente. E o Botafogo, eu não preciso nem falar, né? Foram mais de 100 milhões só no Thiago Almada. Então o Galo não era, infelizmente, favorito em nenhuma das 2 competições, tá? Mas este ano não tem desculpa. Foi falta de vontade mesmo. Perder pro Lanús é inaceitável, infelizmente. Até porque você teve ano passado, a gente disputou, né, a semifinal, se eu não me engano, da Sul-Americana contra o próprio Lanús, Sim. que é um time muito ruim. É horrível. O Cruzeiro jogava completamente remendado, que aquele time ainda estava em construção, a situação da gente estava péssima, ainda consegue vencer o Lanús. Com o elenco que o Atlético Mineiro tinha, a gente esperava que a vitória viesse sem muita dificuldade. E parece que os jogadores entraram com esse tipo de pensamento, né? Mas, infelizmente, na cobrança de pênalti, acho que o pensamento meio que morreu. Porque, assim, vocês lembram, né? O De Leon, talvez não, porque eu não acompanhei o jogo, mas você lembra a postura dos Eu acompanhei o jogadores. jogo, eu assisti o jogo. Você assistiu o jogo? Quando eu falei, eu não acompanhei o Atlético, assim, muito, principalmente no início do ano, o Campeonato Mineiro ali, mas depois eu olhei e falei, cara, o Atlético capengando, cara. O Atlético capengou ano passado,
chegou aos trancos e barrancos, e esse ano chegou aos trancos e barrancos. Sabe o que, assim, da minha perspectiva, pode ser assim, talvez o termo não seja o melhor, mas eu acho que a classificação do Atlético Mineiro para a Sul-Americana foi um golpe de sorte. Sim. Foi uma sorte de ter conseguido chegar até a final, e infelizmente a sorte acabou no Lanús, né? Porque é um time que não é bom, não tem muita qualidade, e conseguiu vencer na cobrança de pênalti, que é o que o time queria desde o início. Empurrou o jogo até chegar na disputa de pênalti, porque para eles era mais fácil tentar pelos pênaltis do que pelo tempo normal. Exatamente. O Galo tem essa postura de não atacar o time do Lanús, não fazer com que o goleiro dos caras sujassem a roupa, porque seria o título, assim, mais fácil da história do Clube Atlético Mineiro, tá, gente? Seria o título mais fácil. O Everson não sujou a roupa. Sul-Americana, né? Esse da Sul-Americana tava dado pro Galo, tava entregue. O time do Lanús é totalmente inferior, mas infelizmente não soubemos aproveitar. E por isso que eu falo que sim, a diretoria tem culpa, mas quem tá lá dentro, cara, não tem desculpa. Falta de vontade. Inclusive, na final da Libertadores, eu fiz uma retrospectiva sobre as últimas finais de Libertadores, e a única que fugia da regra foi justamente a do ano passado. Né? Você pega 2019, Flamengo e River, o River Plate melhor do que o Flamengo, acho que até 88 minutos Sim. no segundo tempo. Aí o Gabigol vai lá e faz aquele gol lá e muda o jogo. E no detalhe, o Flamengo vai lá e é campeão com um gol de diferença. Depois fez o segundo gol. Chegou 2020, foi Santos e Palmeiras. O Breno Lopes, 1-0, acho também já 94 minutos. Sempre um gol de diferença. Sim. E sempre num detalhe. Aí chegou 2021, aquele erro do Andréas Pereira, gol do Daverson, né? Gol do Palmeiras. Aí chega 2024... a final da Libertadores, acontece 30 segundos, 20 e poucos segundos. Sim. Aí tem a expulsão do Botafogo. Tinha tudo pra gente hoje, talvez, estar falando o seguinte: por causa daquele detalhe, o Atlético foi lá e foi campeão da Libertadores. Não, aquele detalhe ali parece que fez o Botafogo jogar ainda mais. E ali foi uma final de Libertadores, 3-1. O Botafogo foi, assim, mas foi soberano no jogo, cara. O Botafogo foi soberano no jogo. 2 gols de diferença. Foi a única, das últimas 6 Libertadores, foi a única que fugiu da regra. E justamente a que tinha um time, tinha um jogador a mais, um jogador de vantagem, e não fez por onde. E quem era? O Atlético. Mas assim, uma coisa que, então, não sei se o concorda comigo, mas uma coisa que eu reparo muito é que o passar do tempo em campo impacta muito o psicológico do torcedor, do jogador atleticano. Sim. Por quê? Conforme o tempo passa, o desespero começa a ser palpável no time. Você vê uns erros acontecer que são coisas muito pequenas, coisas que não deveriam estar acontecendo e acontecem. Por quê? Porque o time vai se mostrando desesperado. O psicológico abala e eles vão para cima ou eles tentam fazer um ataque ali que talvez não tenha muita razão de ter sido feito e a coisa complica pro lado do Atlético Mineiro. Isso acontece com muito mais recorrência do que deveria ser. E acontece não é numa grande final, acontece em outros jogos comuns também. O time toma um gol, a estrutura psicológica abala completamente. Mas isso aí, Jair, é muito pelo aquilo que está acontecendo durante a semana, nas redes sociais, nos bastidores, nos corredores do clube, sabe? Que às vezes as coisas não saem, mas o campo fala, o campo é o final, gente. E quando as coisas não estão acontecendo no campo de forma, assim, sistematicamente, repetidamente, cara, alguma coisa no corredor ali do clube está acontecendo. Uma coisa é um resultado negativo, aconteceu aqui, beleza, mas no próximo jogo você vai lá e retoma, recupera, você vê que é um acidente de percurso. Agora, o que está acontecendo com o Atlético, cara, é uma coisa sistemática. Você vê que é muito problemas nos bastidores. Tivemos aquele problema do fundo de garantia que não estava sendo pago pela diretoria, salários atrasados. Jogadores acionando o Galo na justiça. Muita confusão, muita bagunça. Aí você vai lá para a arena, fizeram um estádio assim, cara, gastaram horrores. E parece que o estádio não funciona, não dá certo. E a torcida não gosta. É um negócio assim, tipo assim, é muita coisa errada, muita coisinha errada que chega... Na hora do jogo, ela reflete. Aí é o que você falou, dá 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, daqui a pouco, cara, parece que a máscara cai, né? Acho que eles começam o jogo com uma máscara. Ó, tá tudo bem, nós estamos legal, aqueceu, o Sampaoli vai resolver, e ele tem um plano, e ele tá tirando água, leite de pedra. Cara, dá 10, 20 minutos, 30, daqui a pouco o torcedor começa, pronto. Aí fica exposto
o que tá acontecendo internamente. Eu não sei o que você pensa sobre isso aí. Cara, eu acho que o plantel, né, o nosso elenco, eles têm sim cuidado psicológico, muitos. A gente viu também a briga do Lianco lá na final, né, da Sul-Americana, infelizmente, Desequilíbrio um total. desequilíbrio total, não só dele, tá? Coelho também tava no meio, alguns jogadores que nem jogaram no profissional. Jogador da base, que até ainda nem jogou no profissional. Nem jogou, nem estreou, não pisou em campo, tava lá também. Então, isso mostra, sim, um desequilíbrio mental dos jogadores. Isso mostra, sim, que tem alguma coisa de errado acontecendo. A própria entrevista do Bernard, onde ele fala um pouco sobre isso também. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar uma olhada mais a fundo sobre isso. Apesar de que eu também acho que os jogadores também têm culpa, acho que eles também têm a sua parcela ali, mas infelizmente, gente, isso é algo interno e é algo que acontece, gente, lá dentro. E a gente não vai conseguir saber disso, mas a gente tá vendo, né? Cara, inclusive eu vi uma pessoa importante aqui de Belo Horizonte falando, eu não tô lembrando quem, falou, cara, tem alguma coisa ali no elenco do Atlético que não é normal, né? Tem alguma briga, tem alguma coisa que tá acontecendo, é o que você falou, mas não vai ser exposto, né? Vai ficar ali internamente, que não é normal, né? Um elenco daquele... É igual você pegar o elenco do Internacional. Cara, não é normal um time daquele ali cair. Alguma coisa tem. A gente pegava o elenco do Cruzeiro de 2019. Não é normal, cara. Você olhar a qualidade dos jogadores, assim, jogador individualmente, assim, tecnicamente, os clubes que passaram. É lógico que o passado não joga, não é sobre o passado. A gente tá falando de pessoas atletas que passaram em outros clubes, têm carreira relevante, foram vencedores, que quando se reúne num time, não consegue minimamente, não consegue vencer o Lanús, que assim, não se compara a folha salarial do Lanús, gente, com um time do Campeonato Brasileiro, cara. Não compara, cara. Tipo assim, o Lanús, ele não conseguiu, assim, você teve, cara, eu não lembro de uma chance clara do Lanús no jogo, cara. Não teve. O Everson não sujou a roupa, como eu disse pra vocês, não precisou fazer nada. Teve chute pra fora, teve chute torto, já tiveram algumas chances, mas nada que afetasse no jogo. O Galo teve as melhores chances do jogo. O Galo jogou mais, foi soberano, mas infelizmente não conseguiu colocar a bola na casinha, né? Aquela bola do Bernard na trave, aquelas duas do Biel. O Biel teve duas oportunidades claras, tá? Uma no pé e uma na cabeça. E ele provou que ele não tá preparado pra jogar no Galo. É isso aí. Galera, vamos falar de um outro assunto aqui, muito importante, sobre a seleção brasileira, né, cara? E sobre a Copa Sim. do Mundo, né? Teve sorteio ontem, né? Teve sorteio ontem e já temos aí, né, quem que o Brasil encara nessa Já tem o caminho do Hexa? Nós já temos um caminho do Hexa, já pode já levantar aqui, ó. Aqui, ó. Hexa. Nós vamos ser Hexa, Jair? Fala o caminho do Hexa aí. Qual que é o caminho do Hexa aí? O caminho do Hexa, ele parece fácil, mas eu não sei se ele vai ser fácil. Porque a gente tem Marrocos, que na última Copa teve uma atuação, assim, significativa e que ninguém esperava que tivesse. E tem um Além jogador disso- lá nível mundial, né, cara? Que é o Hakimi, né? Sim, Joga muita bola. e a gente não sabe como, né, que vai ser a situação ali com o Marrocos, que inclusive é o primeiro jogo do Brasil, se eu não estou enganada. É o primeiro que a gente vai encarar no dia 13 de junho de 2026, num sábado. E além disso, a gente tem Haiti e Escócia. Acho que o Haiti talvez seja o mais fácil ali dentro do grupo da gente encarar. A Escócia, tenho pouca informação sobre ela, até porque a gente não tem muito contato, né, com jogos da seleção escocesa e tudo mais. Mas eu acho que a casca grossa do Brasil nesse grupo vai ser o Marrocos. Mas um detalhe importante, inclusive, e é uma curiosidade, é que fora o nosso último título em 2002, a gente teve duas seleções nas últimas Copas que caíram do grupo C, que hoje é o grupo que o Brasil tá nele, e que foram campeãs, que foram as duas da última Copa. Então, quem sabe essa coincidência feliz seja um resultado feliz pra gente lá também, né? No final da Copa do Mundo em julho do ano que vem. E aí, pra mim, cara, o caminho do Hexa passa muito por um cara, tá? Eu sei que divide opiniões falar do Neymar, né? E eu sempre falo isso pras pessoas, gente, opinem sobre o Neymar, mas tirem um tempo e assistam o jogo do Neymar atualmente. Não fica vendo o VT dele, da época do Barcelona, do Paris Saint-Germain, não. Cara, tira um tempo, assista um jogo do Neymar atualmente
e dê opinião baseada nisso, sabe? Porque eu acho que eu vejo muita gente opinando sobre o Neymar, baseado no passado, ou baseado na opinião de alguém que falou sobre o Neymar. Sabe, eu vejo muita gente repetindo a opinião de outras pessoas, sem ao menos ir lá conferir, ou então pegando os jogos antigos do Neymar. A gente sabe que o Neymar não é mais aquele Neymar do passado, né? Mas eu acho que o Neymar é um jogador ainda muito útil, que se ele recuperar, 6 mesinhos, Neymar. Neymar, 6 meses, por favor, cara. Se dedica, sabe assim, se cuida, cara. Cara, eu tenho, de verdade, eu tenho a esperança que se o Neymar, ele chegar na Copa do Mundo, pelo menos 70, 80% bem fisicamente, cara, ele é capaz de ajudar. E eu acho que nós estamos numa condição melhor do que da última Copa, cara. Eu acho que esse elenco é melhor do que o da Copa de 2022, ou... Ainda mais porque os jogadores estão mais consolidados, né? Como o Vinícius Júnior, Rodrigo, apesar da má fase no Real Madrid, são bons jogadores e sem contar a estrela desde quando o Ancelotti chegou aqui, que é o Estevão, que pra mim é Estevão, Neymar e mais 9. É o cara, pra mim. É o cara. É o cara dessa Copa do Mundo agora. O Neymar vai, assim, vai ser muito útil, vai ser muito importante, mas pra mim, o nome da seleção brasileira na Copa do Mundo vai ser o Estevão, o Hugo. E sem contar que o Estevão brilha no Chelsea, chega na seleção brasileira e não treme, né? É um moleque que tem muita personalidade. São 18 anos de um craque, cara. É um craque. Pós-Neymar, eu sou suspeito pra falar, tá? Mas pós-Neymar, pra mim, Estevão é o craque do Brasil, cara. Peraí. Aí eu fecho com você. Não, aí eu fecho com você. Boa, vambora. Não, eu fecho com você. E você falou um negócio que é importante, cara. Por que eu fecho com você? Gente, eu vi Romário, eu vi Ronaldo, vi Ronaldinho Gaúcho, eu vi Kaká, eu vi Adriano Imperador. Eu vi, da década de 90 pra cá, eu vi todos os grandes protagonistas, Rivaldo, todos os grandes protagonistas da seleção brasileira, eu vi. E é exatamente isso que eu vejo no Estevão. Ele tem a característica do cara que é protagonista. Ele brilha no time e ele brilha na seleção. Ponto. Como é que faz isso? Não sei. Não me peça. Como é que faz isso? Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, na época dele, ele não conseguia ter atuações na seleção brasileira como ele tinha no Barcelona. Sim. E era uma questão levantada. Por exemplo, o Kaká conseguia jogar bem no clube e conseguia jogar bem na seleção. Não foi tão longevo. O Rivaldo jogava bem no clube, na seleção. Ronaldo, cara, Ronaldo tinha uma diferença. Ronaldo destruía no clube e destruía na seleção brasileira. Romário, mesma coisa. O Neymar também, mesma coisa. Né? A diferença é que Romário conseguiu levar o Brasil a um troféu de Copa do Mundo em 94. O Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e o Kaká também em 2002. E eu acho que falta isso pro Neymar, cara, sabe? Acho que falta isso pro Neymar. E agora, por que em 2026 eu acho que o elenco é mais forte? Porque em 2002 o Neymar não tinha ajuda. Pra mim o Neymar era um jogador acima da média e um bom time, mas não tinha ninguém pra dialogar com ele. E eu acho que com o Estevão, cara, ele vai ter alguém pra dialogar e colocando o Estevão, acho que num patamar mais alto. Acho que o Brasil... Não só o Estevão, né? Acho que todo o elenco da seleção como um todo, a gente tem um elenco que, assim, tem mais peso em relação ao que a gente teve das últimas Copas e que pode ser um apoio para esses dois pra gente simplesmente decolar. Exatamente. Então, eu acho que o caminho do Hexa passa por aí. Neymar, juízo, Neymar, se cuida, Neymar. Se você se cuida, 6 mesinhos, cara, 6 mesinhos, para um pouquinho lá, sabe? Um pôquer... Né? Sai não do carnaval, lesiona, não vai pro carnaval, esse ano tá proibido. Tá proibido Fica o em casa carnaval. com a esposa. Pô, cara, tá cheio de menino. Tá cheio de menino, não, né? Só a Mavi, não. Tá cheio de criança É Helena, em né? casa. Tem a Helena também, né? Tem, acho que tem Helena Tá também. cheio de menino lá, Neymar. Ele já tá até fazendo as dancinhas lá de criança. Fica em casa, Neymar, cuidando das crianças, cara. É o Hexa, cara. Eu acho que vale a pena todo esse esforço. E pra gente encerrar o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre Cruzeiro na Copa do Brasil, Jair. Né? Tá chegando, né? Tá chegando. Tá chegando. Aí, cara, tipo assim, aqui, né? O Atlético já tá de férias, né? Já tá de férias já, né? O Atlético, né? Por favor, né? Tomara que já esteja lá Férias, e eu acho coloca que os não é meninos da férias. base pra jogar amanhã. O Atlético tá férias, de é internação. O Atlético tá de férias, mas o Cruzeiro não está de férias, porque agora, Jair, agora tá valendo, né? Porque Agora no meio sim. de semana tivemos aquele jogo lá contra o Botafogo, né? O Cruzeiro abriu uma vantagem de 2-0. E
acabou recuando, tirando o pé do acelerador, o Botafogo acabou empatando. Mas a torcida tá muito empolgada, inclusive em menos de 24 horas esgotou todos os bilhetes para o jogo de Cruzeiro e Corinthians, quarta-feira na Copa do Brasil. Tem um jogo de amanhã contra o Santos, né, cara? Mas é o time reserva, a gente já não tá nem... Assim, Brasileirão já não conta mais. tá todo mundo com o coração pra quarta-feira, né, Jair? 100%, 100%. Eu acho que isso tá muito na questão do torcedor, né? Ter esgotado os ingressos em menos de 24 horas, ter enfrentado fila, ter ficado ali tempo esperando. E pra quem vai, eu acho que é um jogão, tá? Apesar que você vai ter ali um Corinthians que pode ser que esteja sem Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay. São dúvidas ainda, não sabemos se vão ou não estar, porque parece que teve uma suspeita de lesão desses 3 jogadores, mas é jogão com toda certeza. E Cruzeiro, sim, titular absoluto da temporada toda. Todo mundo, né? Todo mundo, aquele time ideal do sem Leonardo contestar. Jardim. Vamos lá, time ideal do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Leonardo Jardim é um cara muito metódico, né? Cássio no gol, o Willian na lateral direita, dupla de zaga, Fabrício, Bruno, Vidalba, Kaique, lateral esquerdo. Na frente da zaga ali, Romero. Um pouquinho mais à frente, você tem o Lucas Silva. Na esquerda, o Arroio, que foi preservado do jogo contra o Botafogo, acabou entrando no segundo tempo. Do lado direito, você tem o Christian. Centralizado ali, atrás do Caio Jorge, você tem Matheus Pereira. À frente, o artilheiro da Copa do Brasil, o Caio Jorge. Eu acho que esse é o time do Cruzeiro que vai tentar aí buscar essa vitória contra o Corinthians. E você falando aí sobre lesionados do Corinthians, cara, eu já vejo por aquele lado, tá? Eu acho que... Como é que chama o treinador do Corinthians? Esqueci agora. Dorival Júnior. Cara, que é um bom treinador, diga-se de passagem. Eu acho que ele, naquele confronto contra o Cruzeiro, eu acho que ele falou assim, ó, cara, o Depay já tá fora, né? Termina, conclui o tratamento tranquilo. Acelerar pra quê? Antecipar pra quê? E aí ele pega os 2 jogadores que pode vir a desequilibrar no jogo e ele conseguir tirar o Cruzeiro, e ele tirou pra descansar, pra recuperar, pra melhorar a condição física. E eu acho que os 3 vão pro jogo contra o Cruzeiro, tá? Eu acho que isso aí foi uma jogadinha dele pra tentar, sabe, enganar, esconder, mas eu acho que o Corinthians vem com força total. E o jogo vai muito em cima desses 3 jogadores para tentar vencer o Cruzeiro. Eu acho engraçado que o Dorival Júnior, ele é um cara experiente, né? Pegou o Flamengo totalmente desacreditado em 2022, após toda aquela polêmica, foi lá e fez o Flamengo campeão da Copa do Brasil naquele ano, e é um cara que sabe jogar a Copa do Brasil, tá? Não pode ficar subestimando Dorival Júnior, não, porque isso aí pode ser uma jogadinha aí só para colocar os 3 lá, puf, surpresa. Toma, Cruzeiro. É assim. É isso aí. E então vamos lá, só pra gente encerrar aqui. Não vou nem falar de amanhã, tá, gente? Eu já tô pensando em quarta-feira. Eu tá? também, já nem Aqui, amanhã já não tô lembrando. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, quarta-feira. Qual que é o seu placar, Jaine? Olha, É o primeiro jogo, hein? olhando o jogo como um todo, considerando a presença massiva da torcida do Cruzeiro, eu acho que 2-1 Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. Vamos lá. Ô, Hugo, não pesa não, tá, Hugo? Sem clubismo. Sem clubismo, Hugo. Sem clubismo. Cruzeiro e Corinthians, Copa do Brasil, quarta-feira. Cruzeiro e Corinthians, o título... Vai dar corte, hein, Hugo? Calma. Aqui, ó. Calma. Aqui, ó. Isso aí vai dar um corte, hein? Grava minha cara aqui e posta lá. Ah. Cruzeiro e Corinthians. Ah. Assistência do Yuri Alberto, gol do Carrídio. 1-0 Corinthians. Desliga o microfone dele, ô Diogo. Produção, desliga o microfone do Hugo. Não volta aqui mais. Tá doido, irmão? Tá doido? Você tem que torcer pra Minas Gerais, mano. Você tem que torcer pra Minas Gerais. Assim, o Cruzeiro... Eu gostava dessa expressão que o Galvão usava na década de 90, anos 2000. O Cruzeiro é o Brasil, cara. Na Libertadores, ano que vem. Então eu sou argentina. O Cruzeiro é Minas Gerais na Copa do Brasil e o Cruzeiro é o Brasil na Libertadores de 2026. Então, galera, estamos chegando ao fim, tá? De um programa maravilhoso. Foi muito bom ter a presença de todos vocês aqui. Esse programa de estreia, de inauguração. Confesso para vocês que eu estava bastante ansioso de iniciar esse projeto aqui. E foi muito bom compartilhar essas histórias aqui, né? As nossas experiências, falar de futebol. É muito bom falar de futebol, né, Jaine? É muito bom. É uma coisa assim, bem descontraída, bem leve, todo mundo se envolve. Resenha, né? Querendo ou não, todo mundo fala de futebol. Então, Gosto dessa pipoca aí, tá? Você quer pipoca?
Não. O que você achou, Hugo, Obrigado. do programa? O programa foi top demais. Obrigado pela audiência de todos vocês aí. Até a próxima. E é isso aí, gente. Então, galera, sábado que vem... Pera, deixa eu tomar minha aguinha aqui. Pra gente terminar certinho, tá? Sábado que vem, comigo, Diego de Leon, Jaine, Hugo, Conexão 31. Chega chegando. Muito obrigado. Às 14 horas, sábado que vem. Tá? Beleza, galera? Conto com todos vocês. Foi? Boa. 1-0 Corinthians, seu nariz, menino. Vai dar corte. Cruzeiro, você tá doido? Ó. Tem que ser